Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Ler é Preciso. Eu me chamo José Lopes. Nesse vídeo eu falarei sobre o 24º livro que eu li em 2018, Como Mentir com Estatística, de Darrell Huff. Esse livro foi publicado em 1954 nos Estados Unidos e o autor vai dar algumas dicas de como nós podemos nos precaver da manipulação da estatística. Nós vivemos uma sociedade que ela valoriza muito os números, valoriza muito as estatísticas. Você vê que as grandes empresas de marketing, até mesmo o governo, eles usam números para poder dar respaldo ao seu discurso. As empresas, quando querem vender algo, elas querem mostrar para os clientes, através de números estatísticos, que o seu produto é o melhor. Até mesmo nas conversas informais, nós percebemos que as pessoas sempre utilizam dados estatísticos, pesquisas, para poder reforçar o seu discurso. Eu lembro bem de uma situação bem engraçada. Eu estava certa vez numa universidade, sentada ali na área de convivência, sentado num banco, e próximo a mim havia um grupo de jovens que estavam conversando alto, então não teve como não ouvir a conversa deles. E uma jovem tomou a palavra e ela disse o seguinte: olha, segundo estatística, segundo uma pesquisa, ela não disse que pesquisa era essa, ela apenas disse: segundo a pesquisa, a cada minuto no Brasil, 300 mulheres sofrem a violência. Então, eu fiquei pensando, 300 mulheres sofrendo violência por minuto. Então, ali peguei o celular e fiz uma continha rápida: 300 mulheres por minuto, vezes 60 minutos, vezes 24 horas, vezes 365 dias, deu mais ou menos 157 milhões de mulheres sofrendo violência aqui no Brasil, por ano. Bem, obviamente que esse número ele está errado. Nós temos mais ou menos 100 milhões de mulheres no Brasil. Então, achar que 157 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência no Brasil por ano é bem exagerado. Não quero dizer aqui que não haja violência contra a mulher, é um problema seríssimo, assim, não quero minimizar esse fato. Apenas eu quero ressaltar o fato da jovem usar uma pesquisa que talvez ela tenha inventado ali na hora, ou então ela exagerou no número, e aquela maneira como ela usou aquele fato, eu percebi que os demais que estavam ao redor dela pararam e ouviram e fizeram assim uma fisionomia de aprovação, ou seja, o discurso dela foi respaldado por uma pesquisa totalmente infundada, que talvez nem exista, mas falou em pesquisa, falou em número, as pessoas ouvem, né, e acabam acreditando. Então, esse livro vem para isso, para nos dar um senso crítico na hora de ouvir alguma notícia, de ler alguma notícia usando números estatísticos. Darrell Huff, aqui nesse livro, ele não vai criticar a estatística. A estatística é uma ciência, tem os seus méritos, merece respeito. No entanto, ele vai criticar a maneira como os dados estatísticos são manipulados. E a principal forma de manipular os dados é, por exemplo, a questão das médias. Existe a média aritmética e a média ponderada. A empresa ela vai usar aquela média que mais está de acordo com os seus interesses. E nem sempre a média ponderada dá o mesmo resultado da média aritmética. Então cabe aí àquele que está lendo a notícia ter esse senso crítico de entender, de perceber qual tipo de média está sendo usado. Outra manipulação muito comum é colocar gráficos desproporcionais. Um gráfico muito grande ou muito pequeno para poder impactar o público que está tendo acesso àquele gráfico. Ou também confundir correlação com causa e efeito. Um exemplo muito engraçado, que é muito comum, que muita gente conhece, é a questão, nos últimos anos, nos últimos séculos, a temperatura do mar, dos oceanos, tem aumentado relativamente. E, coincidentemente, os piratas foram sumindo nesse período. Ou seja, foi a temperatura do mar que fez com que os piratas desaparecessem, correto? Errado, não tem nada a ver. Então isso é muito comum, achar que dois fatos que acontecem na mesma época têm uma relação de causa e efeito entre si. Isso é chamado também de uma falácia, falácia da falsa causa. Então, só mais um exemplo que eu vi durante a leitura desse livro, passando na minha timeline no Facebook, uma notícia, ela foi repostada por uma amiga do Facebook, que ela é defensora da descriminalização do aborto.
e ela postou essa informação. É um pouco antiga essa reportagem, é de março de 2015, mas a manchete diz o seguinte: quantidade de mulheres que desistem de aborto legalizado no Uruguai cresce 30%. Nossa, 30%! Cresce 30% o número de mulheres que durante a preparação para o aborto legalizado desistem de abortar. Olha, então veja que a descriminalização não necessariamente faz com que o número de abortos aumente. A manchete quer passar isso. Esses dados estatísticos não estão errados, são corretos. Mas é interessante, quando você vai ler a matéria, olha só o que é que diz. O número de mulheres que decidiram levar adiante a gravidez após solicitar um aborto legal no Uruguai cresceu 30%, que é no Uruguai, tá? Cresceu 30% em 2014, se comparado com o ano anterior, conforme o segundo relatório anual do Ministério da Saúde, divulgado neste final de semana. Olha, o número de abortos cresceu também 30%. Ainda diz mais, o total de abortos legalizados concretizados subiu 20%, com 8.500 interrupções voluntárias da gravidez, mais do que no mesmo período, de acordo com o comunicado. Os dados foram coletados entre 2013 e 2014, etc. Aí lá no final da reportagem diz assim: mas o que nos surpreendeu foi o aumento de desistências. Olha que fofo. O que demonstra que a lei vem cumprindo o seu papel. Ou seja, o número de mulheres que resolveram levar a gravidez adiante aumentou 30%, o número de abortos concretizados subiu 20%, mas o que chama atenção é que 30%, houve um aumento de 30% de desistências. Os números estão corretos, segundo a pesquisa. Porém, quem fez a matéria tem os seus objetivos, tem a sua agenda ideológica, pegou aquilo que lhe interessa e fez a manchete. E essa manchete, essa notícia foi sendo repostada por defensores da descriminalização do aborto. E interessante que eu vi isso durante a leitura do livro. Como eu já estava vacinado, achei estranho, porque o fato de crescer o número de desistências não quer dizer que o número de abortos tenha diminuído. Muito pelo contrário, como eu confirmei na matéria, aumentou. Ok? Então essas e outras, tem muitos exemplos. Nas eleições de 2018, agora para presidente, nós tivemos um festival de manipulações de dados estatísticos. Alguns mentirosos realmente, nitidamente mentirosos, e outros manipulados. Então, o livro é um bom livro, eu dou nota 3 estrelas, de 0 a 5, 3 estrelas. É um livro que é bem humorado, tem umas ilustrações de Irving Guedes. No entanto, como é um livro um pouco antigo, os exemplos que ele dá são um pouco desatualizados. E também é um contexto norte-americano, muitos dos exemplos talvez não façam tanto sentido para nós brasileiros. No entanto, vale a lida, é um livro curto, é um livro com um pouco mais de 100 páginas, 144 páginas, e ele dá boas dicas realmente para a gente ficar vacinados contra a manipulação desses dados estatísticos, ok? Então esse é o 24º, foi o 24º livro que eu li em 2018, Como Mentir com Estatística, de Darrell Huff. Ok? Agradeço a visita, aguardo você no próximo vídeo e vamos ler porque ler é preciso.